Fala galera, beleza? Matheus de Araújo chegando aqui novamente, invadindo de novo aqui a tela do Codando TV, para trazer para vocês um conteúdo interessante sobre o nosso segundo componente aí da nossa série de Jetpack Compose, beleza? Então, nosso segundo componente, gente, é o Text, né? Esse que é um componente dos mais básicos, que tem praticamente todas as telas que você vai trabalhar em Compose, certo? Então, assim, sem mais delongas, bora pra cima dele, tá? Então, já aqui, gente, no código, eu já deixei criado aqui um text, mas aí, logicamente, como a proposta da nossa série é ser hard-coded, eu vou, criar aqui um novamente, tá? Então, vou meter um text aqui, ó. Opa, não align, mas o text normal. E aí, ele tem vários parâmetros, né? Vou passar o meu name aqui, que é o meu parâmetro string, como vocês podem ver, certo? E aí já dou spoiler que, logicamente, o primeiro parâmetro esperado pelo nosso text é justamente o string. Mas, Matheus, que mais parâmetros o nosso text espera? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Se eu passar o mouse por cima dele, ó, vocês vão ver que vocês viram algumas vezes aqui, né, que apareceu já na tela, que ele me traz todos esses parâmetros aqui do construtor dele, certo? E aí, ó, logicamente, a gente vai dar uma olhada de um por um. Vamos nessa. Aqui dentro do text, galera, vou falar para vocês o que tem dentro de cada um desses parâmetros, tá? Vou explicar um a um para vocês ficarem aí ligados no que esse text pode trazer, beleza? O primeiro parâmetro já é o text aqui, que não tem mistério, recebe uma string e exibe. Essa é a função do text. O segundo parâmetro aqui é o nosso queridaço modifier, tá? Esse cara aqui, que vai permitir que a gente adicione características, adicione comportamentos, tá? E dê uma estilizada também no nosso texto, beleza? O próximo já é o color, certo? E como vocês podem ver, tanto o color como font size, letter spacing, não text decoration, mas line height, e deixa eu ver o que mais. Todos esses aqui, eles têm valores padrão, certo? Que são valores que são definidos ou pelo Material Design, que é o nosso design guide principal, né, que o Google segue em todas as suas aplicações, ou pelo próprio Android, certo? Por exemplo, nesse caso aqui do font size, do letter spacing e do line height, vocês podem ver que o que está sendo trabalhado aqui é uma questão de unidade de medida, né? E isso aí já é a cargo do nosso próprio Android, né? Nosso próprio SO, que vai trabalhar isso aqui, né? Que se eu não setar uma font size, um line height ou um letter spacing, o próprio sistema vai cuidar em setar isso para mim, tá? E dentro dessas, vamos dizer, constantes, eu tenho alguns valores aqui, certo? Como esse de unspecify, que na verdade é um valor padrão, certo? Nós temos também o color, que tem o colors unspecify, né? Que apesar de ser cor, isso me parece também ser cargo do próprio sistema operacional, tá bom? Essa questão de cores aqui. Nesse caso do text, porque se você lembrar, lá no button a gente tinha um button colors, que era uma propriedade que trazia cores, né, do Material Design, e aqui já é diferente, a gente não tem um text color, né, a gente tem um objeto color do próprio Android trazendo esse unspecify aqui pra gente, beleza? Então, color, da letra, certo? Font size, tamanho da fonte. Font style, que vem um font style, né? Um estilo que a gente pode atribuir à nossa fonte, né? Font weight, o peso da fonte. Font family, aqui a família, né? Roboto, Poppins, monotype cursiva e por aí vai. Letter spacing, que é o espaço entre as letras. O text decoration, que é aquela ideia que a gente pode decorar o nosso texto, por exemplo, com underlining ou com uma linha no meio do texto, enfim. Temos o text align aqui, que vai trazer um alinhamento do texto em relação a ele mesmo, tá? E aí vocês vão entender o porquê da relação a ele mesmo. Nós temos o line height, que como o nome sugere, é a distância entre as linhas. Então, quando o meu texto quebra, eu tenho a distância entre as linhas, eu posso controlar essa distância, tá? O overflow, que dá pra gente trabalhar aquela ideia de ellipsize, por exemplo, né?
Sabe quando o seu texto vai passar do tamanho máximo, você não quer que ele quebre e você quer dar uma ideia de que tem mais texto, aí você coloca aqueles 3 pontinhos no final. Inclusive, spoiler, a gente vai trabalhar com isso hoje na aula, a gente faz isso através do nosso Overflow. Soft Wrap e Max Lines, e isso aqui, por que eu falei os dois, né, gente? Porque os dois eles meio que atuam juntos ali, beleza? O Soft Wrap ele vai permitir que, se eu tenho uma caixa de texto de tamanho X e o meu texto ultrapassa essa caixa de texto, ele quebre a linha para que o que ultrapassou vá para baixo, beleza? E onde que o Max Lines entra? Ele entra porque, do jeito que ele está aqui, ele está no tamanho máximo do valor inteiro, que é 2 milhões e tarará. Né? A gente não vai entrar nesse detalhe. Mas se eu colocar o Max Lines 1, ou seja, ele só vai poder ter uma e somente uma linha, ele vai quebrar a lógica do meu soft wrap, beleza? Então meio que vai invalidar o meu soft wrap. Logo, para eu poder fazer essa questão de quebrar a linha para a linha de baixo, eu preciso cuidar no máximo de linhas que o meu texto pode ter, beleza? E agora a gente vai para esses dois aqui. Gente, é o seguinte. Vamos começar com o text layout, certo? O on-text layout, como você pode ver, ele é um callback, beleza? Então ele é uma função que vai ser executada, certo? Recebendo como argumento um objeto do tipo text layout. Sinceramente, eu procurei, mas eu não encontrei um use case para isso, para utilizar esse text layout aí, tá? Mas se você quiser que eu faça um vídeo só sobre on-text layout, deixa aqui nos comentários, me faz trabalhar para eu ir procurar e encontrar algum material onde a gente possa trabalhar um use case para esse text layout, beleza? Mas, por exemplo, eu já trabalho com Compose há muito tempo e até hoje eu não cheguei a utilizar esse carinha para nada, né? Então pode ser um case bem específico aí, mas não esquece, me faz trabalhar, deixa nos comentários aí se você quiser que eu traga um vídeo focado nesse cara pra gente explorar o que dá pra fazer sobre ele, certo? E esse aqui, gente, esse aqui é o seguinte, eu tenho um style, que tem um text style que recebe um local text style.current. Galera, esse é o seguinte, existe um conceito no Compose chamado Recomposition Local, certo? Que é um conceito um pouquinho complicado de explicar, beleza? Porque tem a ver com o modo como o Compose cria as telas e como a gente recupera certos dados e como esses dados ficam disponíveis para componentes dentro da tela, certo? Mas assim, eu vou dar uma pincelada para você entender mais ou menos, mas se você quiser uma explicação ainda melhor, eu vou deixar para você aqui embaixo na descrição o link da documentação onde ele mostra sobre Recomposition Local, mas se você também quiser me fazer trabalhar ainda mais nesta série e me faça, por favor, deixa nos comentários se você quer mais sobre Recomposition Local, que aí a gente vai gravar um vídeo aqui no Codando TV para você entender como que esse trem funciona, como diz aí os meus amigos mineiros. Mas enfim, passando um pincel sobre isso, é o seguinte. Esse meu Local Text Style, ele é um Providable Composition Local de Text Style. O que isso significa? Significa que ele é um provider, certo? E ele provê o text style para o meu text, beleza? Para a galera que já trabalhou com React Native, provider é um termo familiar para vocês, né? Principalmente para quem lidou ali com o Context API e outras libs que trabalham com questão de contexto, tá? Mas tem a ver com contexto e esse aqui é o meu provider, certo? Só lembrando, se você quiser que eu explique mais a fundo isso, como que o Compose monta as telas e como que esse carinha se encaixa dentro disso, deixa aí nos comentários que aí a gente vai agilizar isso para você, beleza? Mas galera, até aqui beleza, expliquei todos os nossos queridos parâmetros aqui do construtor, mas vamos construir algo na tela, né? Para que você consiga ver isso funcionando na prática. Então voltando aqui para minha main activity, o que eu posso fazer aqui? Eu já posso de cara, no meu text aqui, colocar algumas coisinhas. Então aqui no meu... Aliás, desculpa, no meu text, né? Aqui no meu text, eu vou colocar aqui, por exemplo, o name. Eu já coloquei aqui para vocês verem, né? E aí, o que eu posso fazer mais? Eu posso, por exemplo, colocar um font
wave nele e dizer que ele vai ter um font wave ponto extra bold. Então ele vai ficar bem forte aí. Posso colocar também um font size, né? Dizendo que ele vai ter aí 25.sp, que vai ser o tamanho aí do nosso textozinho, né? E aí você vai ver assim que o meu preview renderizar o resultado disso. O que eu tô fazendo aqui basicamente é pegando o meu text que eu tô passando aqui no nosso preview e aí eu tô aplicando ali algumas ideias, né? Como por exemplo, cadê aqui? Tô colocando a fonte extra bold e aí ó, extra bold e tô colocando que ele vai ter 25 SP, certo? Aí, lembra do modifier? Vamos usar ele agora. Por quê? Porque você lembra que na explicação eu falei sobre alinhar texto sobre ele mesmo? Então, deixa eu te mostrar aqui. Se eu chamar o meu modifier ponto Filmax, desculpa, não é size, Filmax width, e logo em seguida eu estou dizendo aqui que o meu texto vai ocupar toda a tela, e logo em seguida eu colocar um border de 1 dp cuja cor vai ser black. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou criar uma borda sobre o meu texto que vai ocupar toda a nossa width, no caso, toda a nossa largura. Só aguardar. E aí, opa, o que aconteceu? Opa, tá aqui, beleza. E aí, olha só, tá vendo a nossa bordazinha que eu coloquei aqui, ó? Border 1dp color black. E tá vendo que o nosso texto, ele tá alinhado à esquerda? Então, esse espaço criado aqui é o espaço do text, tá? E então eu vou alinhar usando o nosso text align. E aí text align, vou dar um text align.center. E aí olha só o que vai acontecer. Eu vou alinhar o meu texto no centro sobre ele mesmo, tá? Então vamos ver aí. Assim que o preview renderizar, a gente vai ver então o resultado disso, tá? Nosso texto vai aparecer ali centralizado de acordo com ele mesmo. Tá, então só aguardar. Beleza, então tá aí o nosso texto. Matheus, mas tem uma coisa. Você tá pegando um texto que você tá passando aqui, digitado mesmo, certo? Se eu quiser pegar o texto lá do meu arquivo de strings, como que eu faria isso? Bom, basicamente tem duas maneiras que você pode fazer isso. Uma é customizada para o próprio Compose e a outra foi adaptada para o Compose, certo? Então vamos começar pela adaptada aqui. Para você que está trabalhando com fragments aí, o que você faria, né? Você viria aqui, daria um contexto, um context.getString, acho que o próprio getString já funciona dentro das fragments, e aí você chamaria aqui o seu RID e a sua string, né? Era isso que você faria. Como é que isso acontece aqui no Compose? Bom, o Compose tem uma maneira interessante de você conseguir pegar contextos, certo? Como eu estou aqui no main activity, eu poderia pegar da própria main activity aqui, né? Eu poderia passar activity, mas eu vou mostrar para vocês aqui uma outra forma, certo? Então eu vou criar aqui minha val context e vou dizer que ela vai ser um local context.current. E aí, ó só, ele já pegou aqui o meu contexto, ó. Ó o tal do local aparecendo de novo, né, gente? Pois é. E agora eu consigo dar um r.string.channelName. E aí foi onde eu já deixei uma string separada, certo? Com o nome do canal para vocês verem aparecer, certo? Essa maneira, gente, ela foi adaptada para o Compose, né? Porque alguns providers, eles foram criados para facilitar aí o trato de alguns objetos dentro do Compose. O Local Context, por exemplo, é um deles, certo? Porque quando você trabalha com Compose, normalmente você não está num contexto de fragment. Então você precisa recuperar o contexto para realizar certas operações, beleza? E esse foi o adaptado. Se eu quiser usar o do próprio Compose mesmo, olha que legal. O próprio Compose, ele tem um carinha. São os métodos úteis, né? E aí eu vou chamar o meu string resource. E aí eu passo meu r.string.channelName. E aí dessa vez eu não precisei usar o meu contexto. Olha só. Usei o nosso string resource. Passei o nome do canal. E aí ele vai pegar pra gente lá na nossa string
a mesma string que eu estou utilizando aqui, certo? Codando TV. E aí só aguardar que em qualquer instante... Aí, foi. Beleza. Então tá aqui, ó. Peguei a string e estou exibindo a string aqui para vocês do mesmo jeito, tá? Lembrando que essa string tá lá no meu arquivo de strings que eu já deixei separado para você, certo? Mas aí, lembra que eu te falei também que a gente vai trabalhar uma ideia de ellipsize para você entender como que funciona algumas outras propriedades aí do compose aqui do text? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Agora que você já aprendeu a pegar uma string, eu vou voltar para a abordagem original, pegando o name aqui. Já vou deixar o tamanho padrão como estava antes e vou tirar esse font wave também para deixar tudo padrãozinho como estava antes. E aí o que eu vou fazer? Eu vou já de cara, dentro aqui do meu fill max width, eu consigo passar uma fraction aqui, que é uma variável que me diz quanto do espaço eu quero que ele ocupe, certo? E para ela eu tenho que passar um float. Se eu passar 1 é 100%, se eu passar 0 ponto alguma coisa é as frações desse 1, beleza? Então aqui eu vou passar um 0.5 f, passando literal para ele saber que eu estou trabalhando com float. E aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu overflow, e aí o meu text overflow, cadê? Opa. Text overflow ponto elipses, e aí ele vai elipsar o texto pra gente. Só que, faltou uma coisa, eu ainda tô com o meu wrap true e o meu max lines mais do que 1, então eu tenho que, ao mesmo tempo que setar o overflow aqui, eu tenho que vir no meu soft. Na verdade eu já posso só usar um max lines aqui igual a 1, que ele já vai funcionar. Então vamos aguardar aí o resultado. Se ele não funcionar, provavelmente é porque o texto ainda é pequeno. Então eu posso colocar alguma outra coisa aqui. Deixa eu colocar aqui. E aí, turminha. E agora acho que vai, hein? Confia? Vamos ver. Só aguardar alguns instantes que ele vai carregar aí pra gente a nova pré-visualização. O que tem que acontecer aqui, né? Nosso texto vai passar do tamanho que foi estabelecido. E como eu setei aqui o nosso overflow, e olha que bacana, já aconteceu. O texto ficou maior, e aí, quando ele chegou ao tamanho máximo, ele elipsou e colocou pra gente aí só os 3 pontinhos, como dito, beleza? Isso aqui é um uso muito comum, né, pra você que trabalha com Android. Você vai sacar que isso aqui é muito utilizado nas aplicações por aí. Beleza? Mas aí, galera, para finalizar a aula, eu tenho mais uma coisa para mostrar para vocês, certo? Esse text, ele tem uma sobrecarga, tá? E dentro dessa sobrecarga, ao invés de passar um texto diretamente para ele, eu posso passar um carinha chamado string build annotated string, tá? E o que esse cara faz? Vou te passar um use case sobre isso. Sabe, vai ter alguns momentos quando você estiver trabalhando com textos que você vai ter que colocar, por exemplo, você tem lá a sua string, ei turminha do Codando TV, e aí o Codando TV, ele vai ser um texto em negrito, certo? Ou seja, ele vai ter um design, ele vai ter um estilo diferente do restante do texto, tá? E agora eu vou passar para vocês uma dica de como que você trabalha essa questão de estilos diferentes dentro da mesma string usando o Compose de uma maneira muito tranquila, beleza? Muito tranquila mesmo. Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar aqui esse build annotated string, certo? E aqui de cara eu vou dar logo um append aqui. E vou passar o meu string resource r.string.engineText. Beleza. Aí aqui eu tô pegando o meu primeiro texto, certo? Do qual eu vou trabalhar com ele, beleza? E aqui, o que eu vou fazer agora? Já dei o meu append. Opa. Agora eu vou dar um if with style, onde o meu style ele vai ser um span style, beleza? Vai ser um span style, e aí eu vou passar o estilo que eu quero. Eu quero pegar o meu font wave
e dizer que ele vai ser um font wave.extra bold, beleza? E opa, deixa eu só alinhar aqui. E aí, deixa eu ver aqui, o que tá dando ruim. Opa. Ah, tá. Esqueci uma coisa muito importante. Esqueci a vírgula. Beleza. Coloquei a vírgula aqui, beleza, ele já pegou o meu append. E aí eu vou ter o meu if style. E o meu if style aqui, gente, eu vou abrir um bloco e aí ele vai parar de dar erro. Beleza, pronto. Show de bola. Beleza, e dentro desse meu if style eu vou passar a minha próxima string que eu quero estilizar, beleza? E aí ele tá reclamando, não era vírgula, mas tudo bem. Vou passar a minha próxima string que vai ser necessário, tá? Então eu já vou pegar esse append aqui. Vou jogar esse append aqui. E aí a próxima string que eu quero concatenar, no caso, é a channel name, tá? É a channel name. E aqui eu vou só tirar esse text align, eu vou permitir, vou só tirar esse ellipse, esse max lines aqui para pegar e vou deixar ele ocupar a tela inteira, tirando aqui o nosso fraction. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Só lembrando que o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que pegar um texto do meu arquivo de strings, concatenar com outro texto, sendo que o segundo texto ele vai estar estilizado, certo? De acordo com como eu defini aqui no meu if style. E olha só o que aconteceu, né? Isso é tudo pessoal E olha só o segundo texto aqui, ó, que é o meu channel name, que está estilizado, certo? Aqui ele deu esse errinho aqui porque eu tinha passado um segundo parâmetro aqui, tá? Que também é usado para concatenar. Vou passar só um espaço vazio para ele colocar o nosso espaço vazio. E aí só aguardar um instante. Lembrando que muito importante você se hidratar, tá, galera? Se hidrata aí. Deixa eu ver mais um pouquinho. Aproveitando que o preview tá me dando esse tempo. E aí foi, mas não foi. Foi, mas não foi. O que deu de errado aqui? Ah, tá, lógico, né, Matheus? O espaço vazio tem que ser dentro. Aqui. E aí, opa, coloquei aqui uma vírgula a mais. E aí agora vai dar boa, tá, gente? Vamos só aguardar aí uns momentos que vai dar tudo certo. Então você viu como é tranquilo. Opa, Discordzinho aqui. Então você viu, gente, como é tranquilo trabalhar com. E aí, ó. E aí deu tudo certo, como eu falei, como eu havia falado desde o início, né? Então, vocês estão vendo aí como é tranquilo trabalhar com strings aqui no Compose. E nessa aula a gente explorou vários parâmetros da string, várias possibilidades de trabalhar com string e finalizamos com esse estilozinho aqui bem customizado, certo? Só lembrando, gente, não sei se eu tinha falado já, mas eu usei esse build annotated string, que é um outro parâmetro, né, da sobrecarga do text. E o que esse cara faz? Ele simplesmente funciona como uma espécie de string builder, onde eu posso montar strings com estilos personalizados, beleza? Que foi exatamente o que eu fiz aqui com o nosso if style, tá? Dicas finais aqui do vídeo. Galera que tá pegando Compose agora, explorem, brinquem, vão lá no nosso projeto do Codando TV. A gente tem um projeto Netflix que é excepcional, que você vê tudo isso que eu faço aqui de maneira separada, mas lá em um contexto de screen, com várias outras coisas e várias técnicas de desenvolvimento de software, beleza? Lembre de passar lá, clonem, vejam se tem issue aberta, tentem resolver ou usem esse projeto como modelo para vocês, certo? Porque esse projeto tá sensacional, certo? E lembrem de acompanhar nossa série do Codando TV, beleza? Para você aprender cada vez mais sobre Compose, ter mais segurança na hora de construir as suas telas, nesse que é o novo toolkit padrão do Google, beleza? Lógico que você trabalhando o mundo afora, você vai encontrar telas em XML e isso é normal, só que as coisas rumam para o novo, certo? Eu, por exemplo, trabalho no projeto onde 95% das telas, salvo algumas exceções por motivos específicos, são escritas em Compose, e a tendência é que mais projetos desses surjam
para que vocês consigam trabalhar neles, beleza? Então não esquece, deixa o teu like, deixa a tua sugestão, se você gostar, deixa o teu like aí, deixa o teu comentário e continua acompanhando a gente aqui no Codando TV, beleza? Te vejo no próximo vídeo, valeu!